Vai. Eu juro solenemente. Da ABC em Nova York, este é o Jornal Mundial. Esta noite. Domingo com Sam Donaldson. Boa noite. Estudantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Fizeram americanos prisioneiros e, segundo um porta-voz, eles serão mantidos como reféns, até que o chá deposto seja devolvido dos Estados Unidos, onde está recebendo tratamento médico para câncer. Alguns relatos dizem que até 90 americanos podem estar envolvidos. Outros dizem que são apenas 35. Um olhar sobre o que aconteceu em Teherã, narrado por Ricardo Anderson. Os iranianos enfrentaram os fuzileiros navais americanos por 3 horas pela embaixada. Apesar do uso de gás lacrimogênio, os fuzileiros foram dominados às 5 horas em Nova York. Enquanto guardas revolucionários e a polícia local assistiam sem intervir, enquanto queimavam uma bandeira americana na frente da embaixada, disseram que a ação tinha a bênção expressa do Ayatollah Khomeini. Eles exigem que os Estados Unidos entreguem o chá deposto do Irã em troca da liberdade dos reféns americanos, para que ele seja julgado por um tribunal popular em Nova York, onde está hospitalizado. Os manifestantes se recusam a prometer algo sobre os reféns americanos até que isso seja feito. Logo após a tomada, a multidão colocou fotos do Ayatollah e uma cena dentro do portão do complexo. Do lado de fora, jornalistas aguardavam informações. Mas um fato está claro esta noite que os americanos estão vivos. Ricardo Anderson, ABC News. Não está claro se o Ayatollah Khomeini ordenou a ação contra a embaixada, mas parece contar com sua aprovação. Um porta-voz na cidade sagrada de Qom disse que a ação tem o apoio pessoal do Ayatollah. Isso aumenta a dificuldade de Washington em tentar resolver essa situação perigosa. Ted Koppel, nosso correspondente diplomático, está no Departamento de Estado com as últimas informações. Ted. O Departamento de Estado está fazendo o que pode, mas pelo menos por enquanto, isso não parece ser muito. Não houve contato direto com a Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Esse prédio está sob total controle dos manifestantes, durante a ocupação. Coincidentemente, o diplomata americano mais sênior no Irã, Bruce Langen, encarregado de negócios, estava no Ministério das Relações Exteriores. Ele ficou lá o dia todo, sendo o principal elo de Washington com o governo iraniano. O Departamento de Estado criou uma força-tarefa especial numa sala ao lado do Centro de Operações. A força-tarefa é chefiada pelo secretário assistente de Estado Harold Saunders. Mas o próprio secretário de Estado Vance veio esta manhã, ficou até o início da tarde e por 2 vezes informou o presidente Carter, que está em Camp David, por telefone. Até agora, os comentários oficiais sobre o incidente mostram moderação e preocupação com a segurança do pessoal e propriedades americanas. E uma declaração de agradecimento de que o governo iraniano fez alguns esforços para resolver a questão. Sam, Ted... O apoio do Ayatollah a essa ação é preocupante, não é? Bem, pode ser ou não preocupante. O Departamento de Estado está fazendo questão de distinguir o Ayatollah Khomeini do governo iraniano. É por isso que está sendo tão contido em suas referências diretas ao governo. Muito obrigado, Ted. Aqui em Nova York, onde o chá está passando por tratamento de quimioterapia contra o câncer, estudantes iranianos se acorrentaram à Estátua da Liberdade e exibiram faixas pedindo a devolução do chá ao Irã para punição. Os manifestantes foram soltos pela polícia e levados sob custódia. Os estudantes iranianos ainda mantêm 59 americanos como reféns na Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. A situação no Irã piorou hoje quando estudantes ocuparam 2 consulados americanos em Tabriz e Shiraz. Estudantes iranianos também ocuparam a Embaixada Britânica em Teherã, mas saíram após 5 horas. As várias ocupações receberam total apoio do líder religioso do Irã, o Ayatollah Khomeini. Afirma que a Embaixada Americana é centro de conspirações pelo que chama de Grande Satã, a América. Tem sido difícil obter imagens do Irã.
Temos as únicas imagens de lá hoje neste relatório exclusivo de Bob Dyke. Cerca de 500 jovens iranianos continuaram ocupando o complexo da embaixada aqui em Teherã, enquanto quase 2.000 apoiadores do lado de fora dos portões se reuniram em apoio à ocupação. Não havia sinal de nenhum dos reféns. Entendemos que eles estão sendo mantidos dentro de um desses prédios, mas não nos disseram em qual prédio. Fomos informados que os americanos capturados estão sendo bem tratados e suas necessidades atendidas. Disseram que estão sendo interrogados e alguns serão apresentados à imprensa após o interrogatório, o que pode ocorrer amanhã ou ainda nesta semana. Em uma coletiva de imprensa dentro do complexo, nos mostraram fotografias tiradas ontem dos fuzileiros navais americanos na embaixada, depois que foram feitos prisioneiros e vendados por seus captores. Integrantes do Comitê de Ocupação Estudantil mostraram armas que, conforme eles, foram apreendidas na ocupação. E um pôster perfurado de Khomeini, segundo o comitê, foi usado como alvo de dardos por um alto funcionário dos Estados Unidos. O filho de Khomeini confirmou em coletiva o apoio do pai à ocupação. E entendemos que ele exerceu uma influência moderadora entre aqueles dentro do complexo. Do lado de fora, ao anoitecer, um símbolo em chamas representava a paixão anti-americana ardente dos manifestantes. Nos deem o chá, eles gritavam. Nós libertaremos os americanos para os manifestantes. A solução é simples, e eles não entendem por que os outros não veem a questão com a mesma clareza que eles. É por isso que eles dizem que foram às ruas e tomaram posse da embaixada e de seu pessoal. Golddyke, ABC News, Tehran. Aqui é Barry Dunsmore. Os Estados Unidos não têm muitas opções para lidar com o que é uma situação muito delicada, na qual não há uma autoridade central. Mas uma coisa é certa, não haverá nenhuma submissão à exigência da multidão pelo retorno do Shah. Em resposta à pergunta, estamos considerando entregá-lo? Existem planos para isso ou para atender a essa exigência? A resposta é não. Uma força-tarefa interagências trabalha 24 horas por dia no Departamento de Estado desde a tomada da embaixada. Ela tem mantido contato indireto com o Shah para assegurar a decisão dos Estados Unidos de manter posição firme. Enquanto isso, a política decidida é falar com cautela e pressionar o governo iraniano, em vez do Ayatollah Khomeini. Esperamos que o governo iraniano garanta a libertação segura dos americanos detidos e a devolução do complexo da embaixada às autoridades americanas. Como ficou claro na coletiva da embaixada iraniana em Washington hoje, o governo do Irã tem pouco poder, fala com várias vozes e teme contrariar a multidão. O governo do Irã não provocou e não provoca a tomada. Mas é impensável, do ponto de vista moralista, que esses jovens devam ser orientados a ir embora, dizendo que cometeram um erro. Os Estados Unidos também buscam apoio de governos islâmicos aliados, como o Paquistão, para influenciar Khomeini, e até agora a resposta tem sido positiva. Enquanto isso, não se considera usar a força. Segundo um funcionário dos Estados Unidos, isso só garantiria que 60 pessoas fossem mortas. Barry Dunsmore, ABC News, Departamento de Estado. Cerca de 60 americanos ainda são mantidos reféns na Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Em Washington, cresce a sensação de impotência e indignação. O governo civil do Irã, liderado pelo primeiro-ministro Bazargan, renunciou hoje. Os estudantes, ou quem ocupou a embaixada, ameaçaram matar os reféns se os Estados Unidos tentarem resgatá-los com ação militar. Casa Branca e Departamento de Estado hoje descartaram novamente usar força para salvar americanos capturados. Temos várias reportagens esta noite. Primeiro, com este relato exclusivo do dia de hoje em Teherã, aqui está Bob Dyke. É uma cena que faz qualquer americano aqui em Teherã se sentir inseguro. Centenas de manifestantes iranianos do lado de fora da embaixada dos Estados Unidos pedindo a morte do presidente Carter. Um cartaz mostrava o presidente amarrado a uma estaca, pronto para execução ao lado do ex-Shah. Os manifestantes consideram que a ocupação da embaixada pelos estudantes foi o melhor ocorrido aqui. E a ascensão do Ayatollah Khomeini. Estudantes no controle do local fizeram nova coletiva de imprensa hoje. Eles não permitiram que repórteres vissem os americanos mantidos em cativeiro, como haviam prometido antes. Eles alertaram o governo dos Estados Unidos que qualquer tentativa de libertar os reféns teria graves consequências. No caso dos Estados Unidos decidirem fazer algo como atacar o aeroporto, A Al-Qaeda já está dividida em Ruanda,
Se eles quiserem fazer algo assim para aliviar esses opositores, você pode ter certeza de que eles definitivamente serão mortos. O porta-voz estudantil afirmou que a embaixada e sua equipe permanecerão indefinidamente. A exigência desenfreada deles de que os Estados Unidos devolvam o Shah exilado ao Irã para ser julgado. Achamos, disse o porta-voz, que os reféns são mais importantes para os Estados Unidos do que o Shah aqui em Teherã. Relatos confiáveis indicam que ativistas estudantis detiveram mais 2 norte-americanos esta noite. Segundo o relatório, eles são William Rayer e Catherine Cook, da Sociedade Irã-Americana. Na segunda-feira foram levados do escritório à Embaixada dos Estados Unidos, onde ficaram trancados. Albright, da ABC News. Teherã, aqui é Ted Koppel, do Departamento de Estado. Desde que essa crise começou, o governo dos Estados Unidos não teve muita influência no Irã. Agora tem ainda menos. No Ministério das Relações Exteriores em Teherã, restaram apenas funcionários de segundo escalão que não sabem ao certo sua autoridade. O porta-voz do Departamento de Estado, Hayden Carter, resumiu o dilema de negociar com o que é praticamente um governo fantasma. Continuamos a entrar em contato com quaisquer autoridades disponíveis para discutir o assunto com eles. Estamos claramente em uma situação em mudança. E que agora simplesmente devemos aguardar a ascensão ao poder. Quem representar o Conselho Revolucionário é quem comandará o lugar. Funcionários do Departamento de Estado ligaram para a Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, mas quem atendeu não quis conversar. Então o governo dos Estados Unidos, profundamente preocupado com o bem-estar daqueles cerca de 60 americanos dentro do complexo da Embaixada, ficou reduzido a fazer anúncios. Na prática, que alguém será responsabilizado se algo acontecer com essas pessoas. Nós anunciamos qual é a nossa posição, que é esperar que eles sejam mantidos sem sofrer danos e libertados, e essa continua sendo a nossa posição. Até mesmo esse aviso moderado tem menos peso hoje do que ontem, já que a questão de quem é responsável aguarda a formação de um novo governo. Não há consideração por opção militar. O presidente Carter se reuniu hoje cedo com seus principais assessores. E a preocupação central continua sendo a mesma desde domingo. Não fazer nada que coloque em risco a vida daqueles 60 a 65 americanos. Ted Carpel, Notícias ABC, no Departamento de Estado. Na crise atual, a renúncia do primeiro-ministro Bazagan era inevitável. Desde sua nomeação pelo Ayatollah Khomeini em fevereiro, ele foi constantemente desautorizado pelo Ayatollah e pelo Conselho Revolucionário Islâmico. Bazagan certa vez chamou Teherã de cidade dos 100 xerifes. A constante formulação de políticas nas ruas o fez dizer que o dia do governo virou noite. Manifestações como esta serão proibidas amanhã por ordem do Ayatollah Khomeini, após relatos de que um ato de força pró-Bazagan era planejado. O Conselho Revolucionário Islâmico, em sua maioria secreto, é formado por clérigos leais ao Ayatollah Khomeini. Um de seus membros mais influentes é este homem, Mohammad Beheshti. Ele disse: hoje o Irã precisa de estabilidade, mas assim como Khomeini, ele está determinado a livrar o Irã de qualquer influência americana. Ayatollah Khomeini deixou claro que a ocupação da embaixada é uma consequência direta da presença do Shah nos Estados Unidos. Em entrevista à TV alemã, ele afirmou que os Estados Unidos não queriam a restauração da paz e ordem no Irã. Planos foram encontrados na embaixada, o que provava, na visão de Khomeini, que onde quer que houvesse agitação no Irã, os Estados Unidos tinham envolvimento. Ao final do dia, o Conselho Revolucionário Islâmico pediu aos ministros do governo Bazagan que permanecessem em seus cargos. Isso ajudaria a confirmar a preocupação generalizada no Irã de que o clero é menos capaz de administrar a máquina do governo. Frank, obrigado. Peter, houve muitos relatos nesta noite de que o Irã parou de carregar petroleiros dos Estados Unidos, disse um funcionário do governo. Esses relatos foram recebidos, mas ainda não foram confirmados. No Departamento de Estado, um centro especial de crise foi criado para lidar com a situação no Irã. Mas também há uma segunda área reservada para responder perguntas de parentes e amigos compreensivelmente ansiosos dos reféns americanos em Teherã. Aqui está um relatório de Barry Dunsmore. Na sala de situação do Departamento de Estado, autoridades discutiram hoje como garantir a libertação dos reféns americanos em Teherã. Mas outra operação está acontecendo lá, que também é muito importante: o contato e o apoio às famílias e amigos dos reféns. 3 mulheres fazem esse esforço voluntário e o marido de uma delas está entre os reféns. Ela prefere não ser identificada ou entrevistada, temendo que qualquer palavra ou ação comprometa a segurança do marido.
Mas ela quer ajudar, e ela e suas colegas estão fazendo e recebendo centenas de ligações como essa todos os dias. Estou ligando só para te contar isso. A última informação que temos de Teherã, de uma fonte altamente colocada no Conselho Revolucionário Iraniano, é que todos os reféns no complexo americano estão seguros, ilesos. Ninguém está doente. Enquanto isso, em San Diego, a esposa do cônsul-geral dos Estados Unidos no Irã também aguarda ansiosamente notícias sobre o marido. Por acaso, ontem ela recebeu uma carta dele. Ela foi escrita apenas 2 dias depois que o Shah chegou a Nova York. A expressão que ele usou foi se preparando para problemas, ele disse. Eles estavam se preparando para problemas por causa da ida do Shah para Nova York. Obviamente, eu não acho que eles esperavam tanto problema assim, ou eles não estariam lá. Barry Dunsmore. Estudantes iranianos neste país costumavam protestar contra o Shah e hoje alguns repetiram o ato, segundo a ABC News. Na Filadélfia, cerca de 50 estudantes iranianos sob forte escolta policial marcharam até o Independence Hall para protestar contra o Shah no país. Manifestantes foram vaiados por transeuntes. 4 foram presos e depois soltos. Em Columbus, Ohio, a cena se repetiu. E cerca de 50 estudantes iranianos protestaram em frente à prefeitura, exigindo o retorno do Shah ao Irã. Enquanto isso, hoje, o próprio Shah permaneceu em seu quarto de hospital, na cidade de Nova York, no centro médico da Universidade Cornell. Ele recebeu a visita da esposa, Imperatriz Farah, que falou rapidamente com Ann Garrels, da ABC News. Vossa Alteza, posso falar rapidamente? Como está seu marido? Ele está bem. Obrigada. Após o ocorrido no Irã, a senhora pensaria em buscar tratamento em outro país? Como é? Embora a Imperatriz não tenha respondido, os médicos de Cornell parecem prever que o Shah será paciente por um tempo. A crise no Irã parece ter piorado esta noite. O Ayatollah Khomeini rejeitou a última tentativa dos Estados Unidos de negociar a libertação de cerca de 60 americanos ainda mantidos como reféns no complexo da Embaixada Americana, em Teherã. Ontem à noite, o presidente enviou Ramsey Clark, ex-procurador-geral, a Teherã para negociar a libertação dos reféns. Mas o Ayatollah declarou hoje que nem ele nem qualquer outra autoridade iraniana receberão Clark, que agora está em solo em Istambul, Turquia. Quem tem chance de ser ouvido pelo Ayatollah Khomeini provavelmente é o presidente da OLP Yasser Arafat, ou seus representantes. Após a revolução, apoiadores de Khomeini tomaram a embaixada de Israel em Teherã e entregaram suas instalações à OLP. Ironicamente, o iraniano que apareceu com Yasser Arafat na época foi Ibrahim Yazdi, atual ministro das Relações Exteriores, que encerrou o primeiro cerco à embaixada americana neste ano. Diversos relatos apontam que a OLP enviou uma delegação para negociar a liberdade dos americanos. A OLP só pode considerar essa oportunidade como de ouro. A OLP vem conquistando uma vitória diplomática após a outra no exterior. Os Estados Unidos continuam a ignorá-la. Se o Sr. Arafat tivesse sucesso em Teherã, isso poderia se tornar mais difícil. Apesar da missão do Sr. Clark estar suspensa em Istambul, ele ainda era uma escolha lógica para ser enviado ao Irã. Em janeiro deste ano, ele foi como cidadão comum para se identificar com a Revolução Iraniana. Ele marchou na grande manifestação em apoio a Khomeini e, posteriormente, visitou o líder religioso que estava então exilado na França. Esta noite, nosso repórter em Teherã, Bob Dyke, traz sua reportagem. A questão em Teherã hoje é como a missão de Ramsey Clark terá êxito se o líder supremo do Irã recusou-se a receber a delegação dos Estados Unidos. Os boletins de notícias desta noite na rede de rádio e televisão controlada pelo governo dizem: o Ayatollah proibiu membros de seu poderoso Conselho Revolucionário e autoridades do governo provisório do Irã de se encontrarem com Clark ou qualquer pessoa agindo em nome do presidente Carter. Se os Estados Unidos devolverem o Shah ao Irã, Khomeini teria dito: então podemos negociar alguns pontos. Khomeini não detalhou os pontos, mas presume-se que se referia aos americanos mantidos como reféns atrás dos portões da Embaixada dos Estados Unidos. Já se passaram quase 4 dias desde que o complexo foi tomado por um grupo de jovens iranianos. Hoje não houve sinal de nenhum dos reféns, apenas de seus captores e de uma multidão de manifestantes anti-americanos do lado de fora do terreno da embaixada. Uma possível nota de moderação foi emitida pelo grupo de estudantes dentro dos muros. Os ativistas orientaram aliados e simpatizantes em outras regiões do Irã a cessarem o assédio a americanos e outros estrangeiros aqui. A diretriz foi emitida após 3 cidadãos dos Estados Unidos serem detidos no aeroporto de Teherã ao tentarem embarcar em um voo para fora do país.
Eles foram liberados depois de um relato não confirmado de que mais 2 americanos teriam sido levados à força desse hotel em Teherã para a embaixada dos Estados Unidos, onde ficaram confinados. Bob Dyke, ABC News, Teherã. Aqui neste país, a crise iraniana está afetando diretamente centenas de americanos. São amigos e parentes dos cerca de 60 reféns mantidos dentro do complexo da embaixada. Bem, enquanto temos ficado em silêncio, ou muitos deles têm ficado em silêncio por medo de que qualquer comentário possa colocar em risco aqueles que estão sendo mantidos, alguns estão começando a se manifestar. James Walker tem mais informações. Para as famílias dos cerca de 60 reféns americanos no Irã, resta apenas assistir às notícias e esperar. Entre os que aguardam estão o pai e o filho do sargento fuzileiro naval de 22 anos que se voluntariou para servir em Teherã e chegou à embaixada dos Estados Unidos no sábado. No dia anterior à invasão, para protegê-lo de ameaças, não revelaremos o nome da família. Eu sei disso. Ele acredita nos fuzileiros, ele acredita no país. Quer dizer, não sei como você chama isso, patriótico, ou quer dizer, parece até uma palavra ruim hoje em dia, mas ele era, quer dizer, ele acreditava nisso e ainda acredita. Esta mulher é do meio oeste. O marido, também fuzileiro, está preso na embaixada. Eles se falaram pela última vez na sexta, no 6º aniversário de casamento. Ela afirma que os Estados Unidos não devem ceder às exigências iranianas de entregar o chá deposto. Se fizéssemos isso, qualquer outro país pequeno ou grupo de radicais poderia fazer o mesmo tipo de chantagem. Só jogam lixo na gente, é só isso. Ela está otimista sobre a segurança do marido, mas sua mãe se preocupa com o governo dela. Agora, eu só sinto que é muito deprimente e muito tenso. Na minha própria avaliação, e eu não sei se o Departamento de Estado quer que eu fale assim ou não, na minha avaliação, o chá deveria voluntariamente voltar para o México. James Walker, Notícias ABC. Após o episódio na embaixada no domingo, a maioria dos congressistas, mesmo irritados em particular, evitou manifestar seus sentimentos para não complicar a situação. Ainda assim, hoje, apesar dos melhores esforços da liderança da Câmara, vários membros insistiram em falar o que pensavam. Aqui está um relatório do correspondente do Capitólio, Rick Hume. Quando entrou no plenário da Câmara esta tarde, o presidente Tip O'Neill esperava que não houvesse discursos inflamados sobre a situação no Irã no plenário da Câmara. De fato, O'Neill foi o primeiro a assinar esta carta ao Ayatollah Khomeini, solicitando sua intervenção pessoal para libertar os americanos capturados. O presidente incentivou todos a assinarem a carta, mas suas esperanças de moderação foram frustradas logo no início da sessão. Senhor presidente, é hora de decidir. É hora de dar aos Khomeinis deste mundo a mensagem de que os Estados Unidos não vão mais recuar nem pedir desculpas. É hora de deixar o mundo saber que nossa atual política de apaziguamento está definitivamente encerrada. Sugeri à Casa Branca que os Estados Unidos prendam imediatamente representantes do governo iraniano atuando na embaixada em Washington e em qualquer lugar do país. E que esses iranianos só sejam liberados quando todos os americanos no Irã forem devolvidos em segurança aos Estados Unidos ou às suas funções no país. Tenho esperança sincera de que essa tragédia no Irã hoje seja realmente o estopim que vai despertar os americanos. E que vamos exigir uma mudança na política externa apática, inativa, plácida e potencialmente desastrosa que estamos seguindo hoje. O Ayatollah Khomeini provavelmente não sabe quem é Tip O'Neill. E parece improvável que ele responda às assinaturas e discursos de um grupo de congressistas americanos. Mas a reação aqui aumenta a pressão política sobre o presidente Carter, de alguma forma, para resolver essa crise. Britt Hume, ABC News, no Capitólio. O senador Edward M. Kennedy, de Massachusetts, anunciou hoje que está concorrendo à presidência. O cenário era diferente, mas o discurso não era. E embora as palavras de hoje fossem sobre o presente e o futuro, o passado não poderia ser esquecido. 2 de janeiro de 1960, Washington, D.C. Hoje estou anunciando minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. A presidência é o cargo mais poderoso do mundo livre. Através de sua liderança pode surgir uma vida mais vital para todo o nosso povo. 16 de março de 1968, mesma cidade, mesmo quarto. Eu me candidato porque estou convencido de que este país está em um caminho perigoso. E porque eu tenho esse sentimento forte sobre o que precisa ser feito. E sinto que sou obrigado a fazer tudo o que posso.
Hoje, 7 de novembro de 1979, Boston. Este país não está preparado para recuar, está pronto para avançar, está disposto a resistir, e eu também estou. Hoje anuncio formalmente que sou candidato à presidência dos Estados Unidos. Tachikobo, Tachikobo. Tachikobo. Olhe para este aqui, americano vendado e algemado hoje, no pátio da Embaixada Americana em Teherã. Ele e mais de 60 outros ainda mantidos como reféns e ameaçados em um país fora de controle. A imagem é exclusiva, assim como muitas outras nesta transmissão. Este é um especial da ABC News. A crise do Irã, América mantida refém de Washington, correspondente Frank Reynolds. Boa noite. O relatório especial de hoje à noite seria sobre política interna e a disputa entre democratas. Consideramos a crise no Irã mais urgente agora do que a campanha nacional. Cerca de 60 americanos, incluindo nosso compatriota, que você acabou de ver amarrado e vendado, estão começando agora o 6º dia de cativeiro dentro da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Lá, agora é sexta-feira de manhã. Mas durante toda esta noite em Washington, as autoridades continuarão buscando alguma forma de negociar a liberdade dos reféns. Essa busca não teve sucesso hoje. Nesta transmissão, teremos reportagens sobre esforços diplomáticos e outros aspectos da crise. Agora começamos com o relato direto do único correspondente de TV americano presente desde o início no local. A tomada da embaixada no último domingo e que, com sua equipe, nos proporcionou uma cobertura excepcional durante toda esta semana, aqui está Bob Dyke em Teherã. Esta imagem diz tudo. A bandeira foi retirada de um escritório na Embaixada dos Estados Unidos e queimada na noite de terça-feira do lado de fora dos portões. Para os manifestantes iranianos que a incendiaram, isso era um símbolo de vitória. Ele foi colocado de frente para repórteres, cinegrafistas e centenas de manifestantes iranianos na frente da embaixada. Yankee, vá para casa, eles gritavam, mas não tentaram machucá-lo. Depois ele retornou para se juntar aos outros cativos mantidos fora de vista. Essa jovem foi libertada horas após a tomada da embaixada no domingo. Ela era intérprete de nível baixo. Ela é uma iraniana que passou um tempo estudando nos Estados Unidos e seu nome é Pereshta Imami. E ela lembra de como a embaixada caiu. Você estava na embaixada quando ela foi tomada no domingo? Sim. Eu estava. O que aconteceu? Por volta das 10h15, um grupo de manifestantes veio para a frente do prédio, em frente ao complexo da embaixada, e eles entraram. Eles entraram? Eles realmente entraram. Alguém tentou impedi-los? Não, eu não acredito que sim, porque eles disseram que só queriam fazer um protesto sentados e não queriam machucar ninguém. Eles vieram à frente da chancelaria. Vimos pela janela que tinham uma faixa. Não queremos machucar ninguém, só fazer um protesto sentado. Como as pessoas na embaixada reagiram a isso nos guardas? Fomos levados ao 2º andar, o de máxima segurança. Recebemos máscaras de gás lacrimogênio e instruíram-nos a manter a calma. O que aconteceu depois disso? Horas depois, ouvimos uma sirene. Perguntei a um fuzileiro naval o que houve e ele disse que tinham invadido o prédio. Eles, quer dizer, os estudantes? Os estudantes, sim, eles foram levados para dentro do prédio. O que aconteceu depois disso? Bem, eles vieram até a porta onde estávamos presos e disseram: se todos vocês saírem e não resistirem, não vamos machucar ninguém. E nós só queremos fazer uma ocupação pacífica e só queremos fazer algumas perguntas. Os fuzileiros navais entraram, abriram a porta, vendaram nossos olhos, amarraram nossas mãos atrás das costas e nos levaram. Algum de vocês tentou resistir? Não. Nenhum de nós, nenhum tiro foi disparado durante a tomada. Não, só gás lacrimogênio. Algum estudante estava armado? Não, ninguém estava armado, só tinham pedaços de pau. Houve alguma briga? Não houve confusão ou briga. Sem confusão entre o pessoal da Embaixada dos Estados Unidos? Tudo estava calmo. Foi mais uma pequena vitória para os ativistas que são totalmente apoiados pelo líder supremo do país, o Ayatollah Khomeini. Parece que os estudantes iranianos têm a iniciativa. O
O próximo passo, evidentemente, cabe aos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos não só simpatizava com o governante deposto e sua família, como também buscava restaurar o investimento americano considerável aqui. Antes da queda do Shah, bilhões de dólares foram gastos, grande parte disso em defesa. O exército e a força aérea do Irã, equipados com o que havia de mais moderno em tecnologia militar, incluindo mísseis Phoenix e F-14S, eram considerados vitais para a segurança do Ocidente. O Irã faz fronteira ao norte com a União Soviética, onde foram instaladas estações de monitoramento americanas. Apesar da tomada da embaixada e das relações nunca terem estado piores, os oleodutos do Irã para os Estados Unidos continuam abertos. Por quanto tempo isso vai durar, só o Ayatollah pode dizer. Só isso? Os seguidores dele. Hoje, na Embaixada dos Estados Unidos, houve outra coletiva para divulgar supostos documentos secretos do governo dos Estados Unidos apresentados por ativistas iranianos. Se forem autênticos, e tudo indica que sim, parece que o Departamento de Estado estava profundamente preocupado que os iranianos pudessem interpretar mal a admissão do Shah nos Estados Unidos como uma tentativa de restaurá-lo ao trono do pavão. Este comunicado, datado de agosto passado, diz que toda tentativa deve ser feita pelos funcionários da embaixada aqui em Teherã para convencer os iranianos de que o Departamento de Estado estava resistindo aos esforços para permitir a entrada do Shah na América e diz que não deveríamos tomar nenhuma medida para admitir o Shah até que tivéssemos obtido e testado uma nova força de segurança substancialmente mais eficaz para a embaixada. Bob Dyke, ABC News, Teherã. Obrigado. Bob, voltamos a falar com você mais tarde. Os Estados Unidos estão nessa situação porque o ex-Shah do Irã está sofrendo de câncer e está recebendo o tratamento necessário neste país. Mas essa explicação, essa justificativa para a presença dele aqui, não é aceita pelos iranianos, que sempre suspeitaram que os Estados Unidos fossem o destino final do Shah. Aqui está um relatório de Barry Dunsmore. Fevereiro, as multidões iranianas expulsaram o Shah, e a questão de para onde ele vai se torna um fator importante na política dos Estados Unidos em relação ao Irã. Presume-se que ele virá aos Estados Unidos, como o presidente Carter afirmou publicamente. No entanto, logo fica evidente que o Shah será um hóspede indesejado. Em março, o Shah está no Marrocos. O governo busca um emissário para pedir ao Shah que não venha aos Estados Unidos devido à delicada situação das relações entre Washington e o novo regime de Teherã. David Rockefeller e Henry Kissinger são procurados. Ambos recusam com raiva e, em vez disso, Kissinger inicia uma forte campanha para trazer o Shah para este país. Em abril, Kissinger se reúne com o secretário Vance e conversa com o presidente. Em cada caso, sua mensagem é: um homem que por 37 anos foi amigo dos Estados Unidos não deveria ser tratado como um holandês errante que não consegue encontrar um porto para atracar. Neste momento, Kennedy Kissinger segue ao sul e mantém contato direto com o presidente mexicano López Portillo. Os mexicanos, sem muita resistência, concordam em conceder visto ao Shah. Em julho, Richard Nixon se junta à campanha para admitir o Shah. Ele o visita no México e ressalta que essa não é a maneira de tratar nossos amigos. Setembro, e o governo continua firme em sua posição. Vance reforça o argumento como nunca antes, dizendo que admitir o Shah pode parecer certo, mas não acha que isso seria do interesse nacional. Ele acrescenta: tivemos que levar em conta os possíveis perigos para o povo americano. Ele claramente está pensando no complexo da embaixada. Em outubro, o Shah adoece e Rockefeller é chamado. Ele indica o especialista nova-iorquino Dr. Benjamin Keane, que segue para o México. Ele encontra o Shah muito doente e descobre sua longa luta contra o câncer. Keane sugere ao Departamento de Estado levar o Shah para tratamento em Nova York, mas o órgão é cético. Keane é visto como médico ligado a Kissinger-Rockefeller. Isso irrita Rockefeller, que liga para protestar contra o absurdo. Os médicos do Departamento de Estado revisam o exame de Keane e confirmam que o Shah está muito doente. No fim de outubro, altos funcionários avaliam o próximo passo. David Newsom, número 3 do Departamento de Estado e principal responsável pelo Irã, argumenta que admitir o Shah, mesmo assim, pode ser perigoso. Porém, o presidente decide autorizar a entrada do Shah. 22 de outubro, o Shah é internado no hospital de Nova York, mas não antes. O governo do Irã é informado de que a decisão de admiti-lo é puramente humanitária e não política. Os Estados Unidos concordam em enviar relatórios médicos ao Ayatollah, mas não permitem que seus médicos examinem o Shah. Agora, com mais de 60 vidas em jogo, resta um resquício de amargura.
Há aqueles que guardam ressentimento em relação ao Shah, e há fontes próximas ao Shah que dizem isso. Desde que a embaixada foi tomada, Washington tem tentado novamente convencê-lo a se submeter a um exame por médicos de Teherã. Uma fonte diz que sugeriram uma nova cirurgia só para provar que ele estava doente. O Departamento de Estado nega as duas acusações. Permitir a entrada do Shah pareceu um risco calculado. Não funcionou porque o estado de anarquia no Irã é tal que não é possível lidar com aquele país de forma lógica ou racional. Frank, obrigado. Barry. Então é assim que este país se encontra na crise atual. Mas agora estamos em um mundo onde o terrorismo se tornou quase a norma da política internacional. Aqui está John Martin para colocar isso em perspectiva. Em 1948, comandos judeus explodiram o hotel King David em Jerusalém, matando 91 pessoas. O objetivo era aterrorizar o governo britânico para que deixasse a Palestina para os judeus. 30 anos depois, moluquianos do Sul vivendo na Holanda sequestraram trens, invadiram uma escola e mantiveram passageiros e estudantes como reféns por dias e semanas. O objetivo era aterrorizar o governo holandês para pressionar o governo indonésio por uma pátria para os moluquianos. Os israelenses conseguiram, os moluquianos do Sul não. E nessas 3 décadas o mundo se tornou cauteloso e temeroso em relação ao terrorismo. Agora, o mundo questiona se a ocupação dos estudantes iranianos é uma nova forma de terrorismo. Pela primeira vez, parece que um poder soberano está permitindo que seu povo brinque com a vida de reféns. A maioria das demais manobras terroristas veio de pequenos grupos sem aval do governo. As Brigadas Vermelhas na Itália, atirando, sequestrando e assassinando por uma causa, a facção do Exército Vermelho japonês sequestrando um avião e tentando aterrorizar seu governo. Entrando em ação, a Organização para a Libertação da Palestina, enviando terroristas para uma espécie de combate com a aprovação de um governo no exílio. A OLP se considera uma, mas sem status, sem embaixadas, sem soberania que a admitisse como uma nação. No Irã, após a queda do Shah e a tomada do poder desta semana, não há governo civil, mas existe uma autoridade civil exercida pelo Ayatollah Khomeini e outros líderes religiosos. Eles são o governo, não de nome, mas de fato. Esta é a primeira vez que um governo recorre ao terrorismo ou o tolera? A resposta é não. O governo das Filipinas permitiu que guardas torturassem e aterrorizassem opositores políticos presos sem acusação. O governo do Chile, liderado pelo general Pinochet, permitiu o desaparecimento de milhares de cidadãos em um regime de terror promovido por agentes estatais. O governo soviético, aterrorizando milhões de seus cidadãos com a polícia secreta e campos de trabalho forçado. E no próprio Irã, o exemplo mais poderoso no chamado mundo livre, a infame Savak, a polícia secreta do Shah, torturava e aterrorizava qualquer um que pudesse ameaçar o governo autocrático do Shah. Certa vez, antes de ser deposto, o Shah foi questionado pela correspondente da ABC, Barbara Walters, se, considerando seu poder, ele estaria disposto a permitir qualquer crítica ao seu regime. Não. Por que não? Porque a pessoa do rei é... Mesmo na majestade francesa, você tem uma lei no mundo, você não pode insultar o rei. Qualquer um que fizesse isso, tanto nos primeiros quanto nos últimos dias do regime do Shah, enfrentava tortura e prisão. Então, a natureza do terrorismo não mudou muito em 30 anos. Ainda é um caminho irracional para o poder e o controle, às vezes sangrento. E no Irã, tudo se fechou em um ciclo completo agora, não mais vindo do Shah, mas das pessoas que costumavam chamá-lo de terrorista. Frank. Hoje foi divulgado que os Estados Unidos suspenderam o envio de equipamentos militares e peças de reposição ao Irã, enquanto os reféns permanecerem na embaixada. Esta é uma das formas que os Estados Unidos usam para, de modo cuidadoso, mas firme, enviar uma mensagem ao Irã. Relatório do correspondente diplomático Ted Koppel. A mensagem ainda não foi formalmente enviada ao Ayatollah Khomeini. Está em uma carta que o presidente Carter escreveu e entregou a Ramsey. Clark ainda está em Istambul aguardando permissão para entrar no Irã. Ele carrega uma carta pedindo às autoridades iranianas a libertação dos reféns americanos. Mas a ABC News soube que ela também solicita que todos os americanos possam deixar o Irã. Isso significaria que nenhum diplomata americano permaneceria naquele país.
E entende-se por fontes confiáveis que o governo Carter não pretende manter relações diplomáticas normais com o Irã, a menos e até que um governo seja formado lá que respeite os preceitos mais fundamentais das relações internacionais. No topo da lista está a regra de que o governo anfitrião deve garantir a segurança dos diplomatas estrangeiros em seu território. Nenhuma ação pode ser tomada enquanto os americanos forem reféns. Este é o 5º dia agonizante para o governo dos Estados Unidos, 5 dias frustrantes para o público americano. E muita gente acha que talvez tenha soluções para a crise que Washington ainda não considerou. Se você fosse o presidente Carter, qual seria sua decisão em relação ao Irã e à presença de reféns, cidadãos americanos naquele país? A escolha agora é a guerra. Entre aspas, e os estudantes, entre aspas. Que é a Embaixada dos Estados Unidos. Os conselheiros do presidente acreditam que a intervenção militar seria a forma mais eficaz de levar à morte dos reféns. Não é possível chegar rápido à embaixada, localizada no centro de Teherã, longe do aeroporto mais próximo e sem locais próximos para lançar paraquedistas, e fica longe demais tanto do Mediterrâneo quanto do Golfo Pérsico para enviar helicópteros, a menos que haja campo de pouso próximo para reabastecê-los para a volta. Claro, se algo acontecer com os reféns, tudo muda, e você pode assumir que os militares já prepararam uma série de opções. Mas, novamente, isso só acontece quando a segurança dos reféns deixa de ser uma consideração. O único que pode conseguir isso é Yasser Arafat. E embora ele possa ser um inimigo de Israel, eu não me importaria se ele fosse Panchovia. Se ele conseguir tirar 60 pessoas de lá, que faça isso e apareça, não me incomoda, não tenho interesse pessoal. Neste caso, o governo Carter está totalmente de acordo. Na verdade, o porta-voz do Departamento de Estado, Rodney Carter, disse isso hoje. Como foi observado anteriormente, nós realmente não temos certeza do que exatamente a OLP tem em mente. Mas se eles estão se movendo para ajudar a libertar os americanos mantidos na embaixada, seria uma ação altamente responsável. Em uma situação onde eles podem ter alguma influência. Como eu disse ontem, nós recebemos essa ajuda de bom grado. O único problema é que ainda há uma dúvida se a OLP será aceita pelos iranianos. Como mediadora, a Rádio Irã hoje rejeitou a oferta deles. Se eu fosse o presidente Carter, acho que não teria nenhum problema em tomar essa decisão. Porque a primeira coisa que eu faria seria deportar todos esses estudantes iranianos ou qualquer outro estudante estrangeiro que esteja aqui e que proteste contra este governo. Isso chocou muita gente, ver iranianos que podem ou não ser estudantes legítimos livres para protestar enquanto americanos estão sendo mantidos como reféns no Irã. Por que os Estados Unidos não retaliam prendendo todos como reféns? Porque, presidente... Bem, os Estados Unidos são uma nação civilizada. Vocês se classificam como pessoas muito educadas. E sendo um povo educado, eu duvido muito que fariam uma coisa dessas. Não é tão simples assim. Muitos iranianos estão neste país agora em circunstâncias menos do que legítimas, e Washington está considerando a deportação dessas pessoas, mas não agora. Novamente, a preocupação é com os reféns. O principal objetivo é não fazer nada que possa levar a represálias contra os homens e mulheres que estão sendo mantidos no Irã. E também, embora possa fazer algumas pessoas se sentirem bem e expulsar esses manifestantes iranianos do país, isso não ajudaria em nada na libertação dos reféns. Eu, por exemplo, estaria disposta a pagar $4 por galão de gasolina se conseguíssemos o petróleo no mercado à vista, e não do Irã. Você não ouvirá nenhum argumento da administração. Mas se isso representa a opinião da maioria, não está sendo comunicado ao Congresso, à Casa Branca ou nas pesquisas de opinião pública. Se os americanos aceitassem pagar o preço internacional, as filas nos postos acabariam, com ou sem petróleo iraniano. Pode não ser $4 o galão, mas bem perto de 3, além de muito mais conservação e um programa de energia de verdade. Mas o petróleo não é o problema imediato, e sim os reféns. E todas as opções que o governo dos Estados Unidos está analisando atualmente colocam essa consideração no topo da lista. Frank. Obrigado, Ted. Uma pesquisa da ABC News realizada hoje revela que os americanos, embora indignados com o que aconteceu no Irã, estão, em geral, mantendo a calma. 37% dos entrevistados acreditam que o governo deve confiar na diplomacia para libertar os reféns.
Apenas 11% são a favor de uma invasão americana ao Irã e 17% apoiam a ameaça de uso da força para libertar os reféns. Apenas 12% acreditam que o Shah deve ser entregue aos iranianos e 13% acham que ele deve ir, se não de volta ao Irã, então para outro país que não este. Bem, a opinião pública é um fator, mas no final, as decisões não podem ser tomadas com base em pesquisas. A responsabilidade final recai sobre um homem. Segue relatório do correspondente da Casa Branca, Sam Donaldson. Na manhã de segunda-feira, o presidente volta de Camp David e, indo para a Casa Branca, um repórter pergunta: e o Irã? Tsai fará uma declaração mais tarde, ou seja, o secretário de Estado Vance será o porta-voz. Neste caso, o Sr. Carter se reúne com seus principais assessores, mas essas discussões não são divulgadas. Na terça, o presidente nomeia Roberto Strauss como novo gerente de campanha. A conversa fiada não envolve o Irã. Mas Strauss, no Capitólio, reage com firmeza à percepção de que o presidente não enfrenta a crise com decisão. Chega. As pessoas estão me ligando de todo lugar que não estão pensando e dizem: o presidente deveria entrar lá e agir com força. E fazer isso, aquilo e mais aquilo outro e mostrar serviço. E ele subirá 20 pontos nas pesquisas. Bem, a verdade é que ele também destruiria algo entre 58 e 500 vidas de americanos. Então esse é um luxo que ele não pode se dar. Na quarta, Sr. Carter se despede da esposa que viaja à Tailândia e conversa com assessores. Um repórter liga sobre novidades no Irã. Faremos um anúncio ainda esta manhã, informa o secretário Vance. Perguntam se a missão de Clark terá sucesso. Ele responde: espero que sim, estou rezando por isso. Mais tarde, nas entradas da Casa Branca, Zbigniew Brzezinski é propositalmente vago sobre a missão de Clark. Esperamos que essa situação possa ser resolvida de uma maneira que seja consistente com os princípios internacionais. Todas as nações do mundo têm interesse em que esses princípios sejam mantidos. E estamos confiantes de que a resolução final desse problema será baseada nesses princípios. Hoje, quinta-feira, o primeiro-ministro Lynch da Irlanda chega em visita de Estado. O presidente condena o terrorismo, de modo geral. Aqueles que defendem a violência e o terrorismo violam as leis de Deus e as leis dos homens. Mais tarde, o secretário de imprensa Jody Powell anuncia que o Sr. Carter não fará a visita oficial ao Canadá amanhã e reafirma a política de contenção diante da crise. Acho que deixamos claro que estamos seguindo uma política de diplomacia discreta e firme e que uma ação militar não está sendo considerada. No entanto, até quando isso continuará? Não acho apropriado estabelecer prazos. No jantar de gala para o primeiro-ministro irlandês Lynch, o Sr. Carter menciona o assunto apenas superficialmente. Um pouco mais cedo nesta noite, tive que cancelar minha planejada e longa viagem ao Canadá, porque os americanos estão sofrendo com o terrorismo internacional e sendo mantidos contra a sua vontade, e minha responsabilidade é proteger a vida dos americanos em países estrangeiros e aqui em casa. Como viram, o presidente evitou discutir essa crise publicamente. Presidentes geralmente evitam comentar más notícias. Seria injusto afirmar que esse foi o principal motivo do silêncio do presidente. Sente-se aqui. Qualquer comentário do Sr. Carter sobre essa situação tensa só dificultaria convencer o Ayatollah e seus estudantes de que a razão e o bom senso devem prevalecer. Haverá tempo para julgar o resultado quando tudo terminar. Por ora, o Sr. Carter acredita que justificar seu salário é agir discretamente. O restante do mundo não ficou totalmente em silêncio sobre os reféns americanos no mundo muçulmano. A Turquia, o Paquistão e, segundo alguns relatos, a Argélia estão tentando ajudar, mas e quanto aos nossos aliados na Europa Ocidental? Peter Jennings tem um relatório, Peter. Não há dúvida de que os aliados da América querem ajudar, e muitos tentam. O problema é que, como os Estados Unidos, a maioria tem relações ruins ou frágeis com o Ayatollah Khomeini. A Alemanha, por exemplo, se ofereceu para ajudar. Mas são prejudicados porque o Shah tem interesses comerciais na Alemanha e o governo alemão se preocupa com a segurança de seus cidadãos. Concordo plenamente com minha estimada colega que a ação de tomar a embaixada dos Estados Unidos foi um ultraje às relações diplomáticas em todo o mundo. Estamos satisfeitos que nossa embaixada tenha passado por isso por pouco tempo. Faremos tudo para ajudar os Estados Unidos a alcançar a justiça. Admiráveis sentimentos da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher. Porém, a embaixada britânica também foi cercada, ainda que por pouco tempo, e o Ministério das Relações Exteriores enfrenta o mesmo problema do Departamento de Estado. Exatamente com quem você negocia,
Um governo europeu acredita que tem uma linha de comunicação produtiva com os ocupantes da embaixada. Mas insiste que as negociações que está conduzindo são tão delicadas que o governo não deseja ser identificado. O Vaticano estaria frustrado com sua incapacidade de ajudar. E até mesmo o governo francês, que deu exílio ao Ayatollah Khomeini antes da Revolução, está em uma posição delicada, porque o ex-primeiro-ministro Shapur Bakhtiar está na França e o Irã também o quer de volta. É importante notar que, embora o Ayatollah Khomeini tenha mais influência que qualquer outro no Irã, embora ele tenha expressado seu apoio aos ocupantes da embaixada, eventos no passado às vezes mostraram que ele não está no controle de todos o tempo todo. Frank? Já ouvimos que o petróleo iraniano é importante para nós, não tanto quanto vidas americanas, mas ainda assim preocupa. Temos 2 relatos hoje à noite sobre o fator petróleo. Primeiro, Bill Zimmerman. Há apenas relatos esporádicos e por vezes contraditórios do Irã sobre a situação do petróleo. Houve pequenas interrupções, mas o ministro do petróleo afirma que os embarques para o Ocidente não foram cortados. Ele enfatiza que eles podem e serão cortados se o Ayatollah Khomeini der a ordem. Com isso, executivos de 10 grandes petrolíferas reuniram-se hoje com o secretário de Energia Charles Duncan e outros funcionários do governo. Eles debateram, entre outros temas, o que fazer se houver grande interrupção do petróleo iraniano nos Estados Unidos. Não temos relatos confirmados neste momento de que tenha havido qualquer tipo de interrupção. Devido ao equilíbrio apertado entre oferta e demanda global, consideramos prudente ter um plano de contingência. Se o Irã decidir usar seu petróleo como arma, ele tem 3 opções básicas. Pode parar a produção completamente, tirando seus 3 milhões de barris por dia do mercado mundial. Pareceria uma escolha improvável, pois a receita do petróleo sustenta a economia do Irã. Outra opção seria manter a produção atual, mas embargar os embarques aos Estados Unidos. Essa escolha pareceria ineficaz. Os Estados Unidos poderiam comprar petróleo de terceiros ou o Irã impor um embargo aos embarques para os americanos. Com uns 700 mil barris por dia, a quantidade que os Estados Unidos compram atualmente lá, isso acabaria prejudicando. Esses 700 mil barris por dia representam 4% do petróleo que este país consome. Levaria algum tempo para que os efeitos físicos fossem sentidos aqui. O oleoduto leva várias semanas, mas o efeito psicológico seria imediato, causando calafrios em um mercado internacional à vista que já está nervoso. Como Greg Dobbs relata, se o petróleo iraniano parar de chegar aos Estados Unidos, é bem possível que seja vendido aqui no porto de Roterdã, na Holanda, e para o Irã, por que não? Afinal, Roterdã é o maior leilão de petróleo do mundo, o chamado mercado à vista. Os principais compradores são os que mais precisam e podem pagar, como Alemanha Ocidental e Japão. Só nesta semana, por meio de negociadores aqui. O petróleo iraniano tem sido cotado a cerca de $47 o barril, o dobro do preço mundial, o dobro do que o Irã vinha recebendo dos Estados Unidos. A chance de que mais petróleo iraniano não venha para cá. Segundo um dos principais analistas de petróleo, o Irã pode já estar ganhando o suficiente no momento. Pode ser vantajoso para eles manter o petróleo no solo, já que o preço deve subir no longo prazo. É provavelmente o melhor investimento se conseguirem se sustentar. Faz sentido deixar o petróleo onde está. E isso, eu acho, é um dos maiores medos que o Ocidente consumidor tem. Roterdã virou referência nos preços globais do petróleo e é o ponto de observação para o Ocidente consumidor. E, portanto, qualquer ação iraniana contra os Estados Unidos deve fazer esses preços subirem. Bem, apesar da determinação do governo em lidar com a situação iraniana de forma cautelosa e calma. Está claro que muitos americanos estão irritados e alguns deles levaram essa raiva para as ruas. Aqui está Ann Gerald. É nossa casa, o Irã é nossa casa. Em Houston, as pessoas foram às ruas protestando contra Khomeini e seus apoiadores iranianos que trabalham e estudam na região. Mais de 1.500 manifestantes marcharam até o consulado iraniano no centro de Houston, dizendo aos iranianos para voltarem para casa, queimaram bandeiras iranianas e assinaram petições. Um casal iraniano que declarou seu apoio ao Ayatollah mal conseguiu escapar da fúria da multidão. Os bombeiros da Companhia 58 em Nova York estão frustrados com o impasse atual e alguns dizem que iriam ao Irã se isso ajudasse. Se for preciso ir até lá, nós iremos até lá. O que pudermos fazer. Então algo precisa ser feito. Se tiver que ser feito, tem que ser feito e pronto. Quero dizer, você tem que fazer alguma coisa, quero dizer. Você não pode simplesmente ser empurrado para lá e para cá.
No aeroporto Kennedy, em Nova York, trabalhadores do transporte anunciaram que não atenderão aeronaves iranianas até a libertação dos reféns americanos. Como resultado, um avião já foi desviado para Montreal. Esperamos que o que estamos fazendo aqui hoje realmente comece e temos certeza disso. Uma cadeia de protestos em todos os Estados Unidos por todos os sindicatos americanos. Os estivadores de Nova Jersey concordam que se recusaram a descarregar cargas de navios iranianos, mas alguns querem ainda mais ação. Eu gostaria de ver a gente ir lá e resgatar nossos reféns. Se for preciso pagar 25 centavos a mais por galão de gasolina, eu aceito. E acredito que o povo também. Ver o que fazem com aquela bandeira no noticiário me emociona. A ansiedade cresce naturalmente a cada hora que passa. Por outro lado, a esperança também. Encerramos hoje à noite lembrando da responsabilidade recebida. Por Kenneth Blakely, presidente da Associação Americana do Serviço Exterior, Blakely pediu aos americanos que sejam prudentes em suas ações e declarações públicas. Porque, abre aspas, devido à condição precária em que nossos colegas se encontram, fecha aspas, prudência, paciência, palavras que talvez não inflamem o sangue, mas podem evitar que ele seja derramado. Aqui é Frank Reynolds para ABC News. Boa noite de Washington. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar mais conteúdos históricos como este, curta, comente e compartilhe o vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história.